Bem-vindos a este vídeo, onde exploraremos as profundas mensagens por trás das parábolas de Jesus. Vamos mergulhar nas histórias que ele usava para transmitir verdades espirituais complexas. Mas antes de começar, quero convidar você para entrar nessa jornada conosco e apoiar nosso trabalho, inscrevendo-se do canal e deixando um like. No Evangelho de Marcos, encontramos a famosa parábola do semeador, uma das narrativas emblemáticas usadas por Jesus para transmitir ensinamentos espirituais. Esta parábola conta a história de um semeador que saiu para semear suas sementes. E à medida que as sementes caíram em diferentes tipos de solo, elas produziam resultados variados. No entanto, é a declaração enigmática de Jesus após contar essa parábola que muitas vezes desperta reflexão. Ele diz: "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça." Essa afirmação aparentemente simples carrega consigo uma profundidade de significado que ressoa através dos séculos. Ao longo do Evangelho, Jesus frequentemente empregou parábolas para ensinar e compartilhar verdades espirituais com as pessoas ao seu redor. A compreensão das parábolas de Jesus era dupla em natureza. Por um lado, essas histórias eram uma forma acessível e envolvente de transmitir conceitos espirituais complexos. Eram histórias vívidas, muitas vezes enraizadas em situações cotidianas, que capturavam a imaginação das pessoas e as convidavam a explorar significados mais profundos. No entanto, havia outro aspecto intrincado nessa abordagem de ensino. Jesus afirmou que ele falava em parábolas tanto para revelar quanto para ocultar verdades. Essa dualidade pode parecer paradoxal, mas está enraizada na disposição dos corações daqueles que ouvem suas palavras. Para aqueles que estavam abertos à mensagem e buscavam sinceramente entender, as parábolas serviam como ilustrações claras dos princípios do reino de Deus. Elas ofereciam insights profundos sobre amor, compaixão, justiça e a natureza da relação entre Deus e a humanidade. No entanto, para aqueles cujos corações estavam endurecidos pela incredulidade ou indiferença, as parábolas poderiam se tornar enigmas indecifráveis. Essa é a parte da afirmação de Jesus que muitas vezes é desconcertante. Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e sejam perdoados. Essa abordagem não era exclusiva de Jesus. Ela tinha raízes profundas nas Escrituras do Antigo Testamento. O profeta Isaías foi comissionado por Deus a proclamar uma mensagem que seria obstinadamente incompreensível para aqueles que haviam rejeitado a verdade divina. Esta abordagem de ouvir sem ouvir e ver sem ver representava, de certa forma, um julgamento poético. Deus permitiria que a dureza de coração daqueles que resistiam à sua mensagem resultasse em sua própria cegueira espiritual. Portanto, as parábolas de Jesus não eram simples contos de fadas, mas ferramentas multifacetadas destinadas a revelar e ocultar verdades espirituais, dependendo da atitude do ouvinte. Elas continuam a ser um lembrete da complexidade da interação entre a verdade divina e a livre vontade humana, convidando aqueles que ouvem a uma busca sincera de entendimento e transformação espiritual. É importante compreender que essas histórias figurativas não eram apenas contos isolados, mas parte de um contexto mais amplo de ensinamentos e interações de Jesus com as pessoas de sua época. As parábolas eram mais do que simples alegorias ou metáforas. Elas eram janelas para os princípios fundamentais do reino de Deus. Por exemplo, a parábola do bom samaritano ilustra a importância da compaixão e da ajuda ao próximo, independentemente de diferenças culturais ou sociais. A parábola do filho pródigo explora o amor incondicional de Deus e a natureza da reconciliação. Cada parábola tinha uma mensagem central que ressoava com as preocupações e questões espirituais das pessoas que as ouviam. As parábolas de Jesus também refletiam a maneira como ele desafiava as normas e expectativas religiosas de seu tempo. Ele frequentemente escolhia personagens e situações que pareciam surpreendentes ou contraculturais para transmitir verdades espirituais profundas. Isso provocava a reflexão e o questionamento,
incentivando as pessoas a considerarem suas perspectivas e a abrirem seus corações para a mensagem do reino. Além disso, o fato de que os discípulos muitas vezes não entendiam o significado das parábolas destaca a necessidade de um coração receptivo e um desejo de buscar a verdade. Isso também ressalta o papel do Espírito Santo na iluminação espiritual. Jesus explicava o significado de suas parábolas aos discípulos quando eles buscavam entendimento, demonstrando que a busca sincera por conhecimento era recompensada. É importante lembrar que as parábolas não eram um fim em si mesmas, mas um meio de provocar mudança, transformação e conversão nos corações e vidas das pessoas. Elas convidavam os ouvintes a uma jornada de autoexame, reflexão e aplicação prática dos princípios espirituais ensinados. Hoje, as parábolas de Jesus continuam a ter um impacto duradouro. Elas nos desafiam a examinar nossa própria jornada espiritual, a avaliar nossas atitudes em relação aos outros e a buscar uma compreensão mais profunda da natureza de Deus e seu reino. Assim como as pessoas da época de Jesus, somos convidados a ouvir com ouvidos para ouvir, a abrir nossos corações e mentes para a mensagem que transcende as palavras e toca a essência da vida espiritual. Em resumo, a utilização de parábolas por Jesus tinha o propósito duplo de transmitir verdades profundas de maneira acessível e, ao mesmo tempo, desafiar os corações endurecidos a reconsiderar sua postura. As parábolas não eram apenas histórias simples, mas ferramentas poderosas de ensino que revelavam tanto o comprometimento daqueles que procuravam compreender, quanto a cegueira daqueles que se recusaram a ver a verdade. Esperamos que você tenha apreciado esta exploração fascinante sobre as parábolas. Se você gostou deste conteúdo e deseja acompanhar mais discussões profundas sobre temas bíblicos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Clique no botão de inscrição e ative o sininho de notificações e curta o vídeo para não perder nenhuma atualização. Junte-se a nós em nossa jornada de conhecimento, reflexão e inspiração. Seja parte da nossa comunidade e continue a explorar as maravilhas do entendimento bíblico. Inscreva-se agora e compartilhe essa mensagem com amigos e familiares que também buscam crescimento. Até o próximo vídeo.